brasileiro é a população mais ansiosa do mundo. E esse caso do Safadão mostra que isso não tem relação com dinheiro, com realização profissional, com sucesso, nada disso. Mas uma coisa serve para todo mundo: a hora de saber colocar um freio para que as coisas não piorem. Vamos bater um papo então aqui no nosso estúdio com ela, a psicóloga Gisélia Freitas. Obrigada pela sua participação, e a Paula também está aqui com a gente hoje. Sejam bem-vindas. Você também se identifica com toda essa situação que a gente viu acontecendo ali com o Safadão? Sim, identifico. Identifico porque a ansiedade, ela te trava. A ansiedade você sofre antes de acontecer, então você não sabe se vai acontecer, mas aquilo ali você já cria um bloqueio. Qual foi o ápice para você das suas crises de ansiedade, Paula? Foi o que eu passei com a minha filha, foi meu parto prematuro. Aí isso me criou um bloqueio em relação a qualquer coisa relacionada ao hospital. A criança passando mal, a criança doente, mas isso aí foi o que começou a ansiedade. O gatilho da ansiedade. Eu já era uma pessoa ansiosa, muito ansiosa. Ansiosa como? Como que você... se eu tivesse um evento no fim de semana, aquilo ali já me causava uma agitação. Só que hoje essa ansiedade, essa agitação, quando chega no dia do evento, às vezes me bloqueia, me desanima. Ai, não, eu não vou porque é muita correria, aquilo ali já me dá uma sensação ruim às vezes. Eu tenho que trabalhar inverte situação. Eu tenho que trabalhar minha mente. Não, isso é da ansiedade, isso é do meu pensamento, é minha mente me sabotando, não vai acontecer nada ruim, porque tem essa questão também do acontecimento ruim. Quem sofre crise de ansiedade pensa sempre que vai acontecer alguma coisa ruim. Eu tenho 2 crianças, eu vou sair para um local muito agitado. Mas se acontecer alguma coisa com os meus filhos? Esse local é seguro? Não vou, é perigoso. Eu vou andar de carro, a estrada é perigosa. Não vou. Aí você acaba se sabotando, Sim. Né? Gisélia, até que ponto a ansiedade é considerada algo bacana, positivo, e quando passa desse limite, faz pra gente essa diferenciação? Claro, temática importante, né? Setembro Amarelo, mês para cuidar aí da saúde emocional. Todo mundo é ansioso. Todo mundo tem um grau de ansiedade. Agora, quando existe uma preocupação, um medo frequente, contínuo, em excesso, aí já começa a virar patológico. Aí já é uma crise psíquica, já está acometida realmente de um distúrbio relacionado à saúde emocional, quando você já não tem controle com isso. E tem uma série de sintomas preocupantes que todo mundo tem um pouquinho, mas quando você tem isso de forma exagerada e contínua, tem que procurar ajuda. Irritabilidade, falta de sono, palpitações em excesso, respiração acelerada. Então, são transtornos que mostram que você já está no nível patológico de ansiedade. E isso, a pessoa precisa procurar ajuda. Dificilmente vai embora sozinho, Porque a tendência, às vezes, é só piorar. E esses acontecimentos pode ser por um motivo específico ou pode ser um transtorno de ansiedade generalizado, por vários motivos, relacionado ao trabalho, medo de perder o emprego, medo com os filhos, já numa idade aí de sair adolescente, medo de ser mãe, medo com a família, medo da sociedade, medo de não ter amigos, medo de não casar. Tem sempre um motivo por trás, igual no caso da Paula, teve um gatilho que a partir desse momento evidenciou essa ansiedade nela. Sempre tem um marco, Gisélia? Às vezes tem. Às vezes a pessoa ela desencadeia devido a uma situação estressante que aconteceu. Um desemprego, uma morte, uma doença, algo que desencadeia uma série de outras preocupações relacionadas a isso e não volta, É muito comum ficar ansioso para resolver algo. Agora, quando aquilo é contínuo, em excesso, ele já vira realmente um problema patológico. E aí, quando você começou a relatar para sua família o que você estava sentindo, teve gente que não levou a sério? Não, meu marido, mas por que você fica pensando? Eu falei, eu não controlo. Mas sua mente é muito agitada, para de pensar. Eu falei, eu não consigo. A mente é muito turbulenta. Só que no meu caso já chegou num ponto de... Eu não preciso, às vezes, de um acontecimento específico ali na hora, a situação do caos, para me gerar fisicamente reações. Às vezes eu estou em casa deitada e de repente eu começo a sentir aquela sensação do corpo com calafrios, o coração a acelerar, aí vem os sentimentos de tristeza, aí vem o medo, e se eu morrer, como é que vai ficar meus filhos? Aí vai gerando aquela sensação de pânico. Você tem vivido assim desde o nascimento da sua filha? Desde o que eu passei com o parto da minha filha.
Que foi um parto prematuro? Foi um parto prematuro. Isso te desestabilizou? Sim, porque até então estava todo mundo bem, estava tudo bem e de repente eu tive a notícia, olha, se eu tirar sua filha hoje, ela pode morrer. Se eu tirar daqui a 2 dias, você pode morrer. Meu marido quase que teve que escolher, entre aspas, né? Então isso gerou uma sensação de muito pânico desde então, tanto para mim quanto para ele. Esse é um exemplo do gatilho que eu te falei, de uma situação de estresse que ela vivenciou e a chavinha dela não voltou, muitas vezes, para o lugar. Às vezes a pessoa passa por aquela situação, né, Roberta, estressante, que cria aquela ansiedade, mas passa. Então, isso está contínuo, não voltou. É um fato de procurar ajuda, sim. Tem várias técnicas para ajudar isso, né? Não só terapêutica. Se não tratar, Gisele, o que pode acontecer? Esse quadro pode piorar? Pode chegar a um processo depressivo. Aí tem síndrome do pânico, ela já está relatando questões relacionadas à síndrome do pânico. Aí pode dar outros gatilhos também de ordem psíquica, né? Pode atrair, pode ficar acometida de outras problemáticas também. E, voltando, muitas vezes começa por um processo de ansiedade, não é tratado, só vai piorando. É o que leva, às vezes, muitas pessoas também ao número que só tem crescido de suicídio, porque cresceu em 11,8% de 2021 a 2022. Então, por isso que a gente tem que identificar antes Sim. e tratar na hora certa. Como que foi o seu tratamento? Você tem feito esse acompanhamento, Sim, Paula? eu faço acompanhamento. Desde psicóloga, Tem quanto tempo já do nascimento da sua filha? Minha filha tem 4 anos. 4 anos. Desde que ela estava na UTIN, eu já fazia acompanhamento para poder assimilar tudo o que estava acontecendo. Se não fosse esse acompanhamento, eu acho que eu não teria conseguido. E aí eu toquei no ponto, né, que às vezes a família, os amigos não levam a sério, acham que, você está, né, exagerando. Gente, isso acontece também no mundo dos famosos, acontece aqui com a gente. Outra famosa foi a atriz Mel Maia. Ela desabafou recentemente sobre as crises de ansiedade que teriam piorado muito nos últimos dias, depois que o namoro dela acabou. Mel já havia falado sobre o problema em outra ocasião, que estava bem no trabalho quando abria a porta de casa. Aí, minha gente, aí já viu, vinham as crises, né? No começo desse ano, outra aí também foi a cantora Anitta, que também decidiu dar uma pausa na carreira para cuidar da saúde mental. Quem diria, hein? Anitta, pensa, a artista tirou um período sabático para lidar com as crises de ansiedade. Outro que a gente também comentou aqui no programa foi o sertanejo Cauã, que faz dupla com o Matheus. Lembra dele? Ele virou notícia, gente, depois que ele pegou o microfone e jogou no chão e deixou o palco, abandonou o palco durante um show por conta de uma crise de ansiedade. Outro famoso também que não esconde os problemas que enfrenta, como a depressão e a ansiedade, é o Whindersson Nunes. Ele também deu uma pausa na carreira para cuidar da saúde, né? E abandonou as redes sociais durante esse período. Você, Paulo, o que você descobriu nesse processo, nesses 4 anos, que te ajuda? O que te faz bem? A gente viu ali o Whindersson saiu das redes sociais, né, para dar uma respirada. O que também tem contribuído para você? A atividade física. Quando eu tive o último episódio que eu senti fisicamente, eu acordei cedo e fui fazer uma caminhada no parque. Eu comecei a olhar mais para mim nesse sentido. Aí eu comecei a me sentir melhor, porque eu estou no meio que eu estou com 2 crianças pequenas, eu estou o tempo todo ali em casa, então a mente está só voltada para aquilo. E o alívio é imediato? Alívio. É um alívio, é uma sensação libertadora. Quando você faz atividade física diante de uma crise de ansiedade, vem um alívio imediato? Vem. O que explica isso, Gisélia? Isso é legal, né? Ela colocar o que deu certo para ela, né? Muitos procuram ajuda psiquiatra para aumentar o nível de serotonina, porque há uma redução muito grande, né, desse neurotransmissor quando você está em crise de ansiedade. A atividade física ajuda a aumentar esse nível. Boas relações também ajuda. E técnica de meditação tem dado ótimos resultados. Sabe por quê? Porque quando você começa a meditar, controlar a sua respiração, que está sempre acelerada, você começa a dominar mais o seu cérebro, a parar de ter esse medo futuro de algo que você não tem controle, que algo que você não tem domínio, e muitas vezes é um medo subjetivo, é um medo irreal, e você começa a focar no aqui e agora, no presente. A atividade física faz com que o seu cérebro concentre no seu corpo, na atividade, e aquilo te tira da preocupação futura e se concentra no aqui e agora. Maria Glória falou, não é frescura, é muito triste, eu não consigo dormir sem medicamento. A Letícia Pimenta também fala, tem gente que acha que é frescura. Bom, a gente vai ver agora o depoimento da Priscila, ela também sofre de ansiedade, ela mandou um vídeo contando como que é viver com essas crises, olha só. Eu sou diagnosticada com crise de ansiedade, não é uma coisa assim muito
fácil de lidar, é muito difícil, tanto para mim, tanto para quem convive comigo, né? É muito difícil. São, assim, momentos que eu posso dizer assim, horrorosos, horríveis as crises são. Faço tratamento, faço acompanhamento, muitas vezes tem que fazer troca do medicamento que não tá dando certo, mas é necessário fazer o tratamento. Também não posso esquecer de frisar, né, as inúmeras noites que a gente passa sem dormir, insônia, bem puxado mesmo. Então, eu convivo com isso, é um transtorno, né? Tem que cuidar, tem que tratar, tem que seguir à risca os tratamentos. Obrigada, Pri, pela sua participação aqui com a gente, viu? Olha só também o depoimento da Miriam. Ela diz, boa tarde. Estou me vendo no depoimento dessa moça, falando aqui da Paula. Olha, gente, filhos prematuros, depois disso eu vivo com medo e ansiosa. Agora, às vezes, a família, os amigos, na tentativa também de ajudar, supondo que você está ali numa crise, Paula, aí você fecha o quarto, você fica ali, debaixo do edredom, introspectiva na sua. E a família fala, não, vão sair, vão para a rua, abre a janela, abre a cortina, escancara. Isso te ajuda ou te atrapalha? Atrapalha, porque a crise ela vem junto com uma irritabilidade, o desejo de ficar sozinho, até que passa aquele sentimento ruim. Se você não está se sentindo bem, você está angustiado, você não vai querer ter contato com ninguém, você não quer conversar com ninguém. Mas quem está do lado de cá Não fica com entende. medo disso evoluir. Por isso que às vezes a gente quer ajudar, nem que seja dessa forma, Gisélia. É legal estar perto, né? Sempre é bom estar perto, principalmente pessoas que a gente ama e que gostam da gente. Mas o principal remédio é a escuta, a ferramenta da escuta. Escuta, ouve, é aquela capacidade empática de entender. É muito sério quando a gente discute aqui essas questões mimimi, frescura, principalmente quando vem da ala feminina, né? Ah, essa falta de roupa para lavar, já escutei tanto isso nos bastidores. E quando fala que é homem, existe aquele machismo ainda, né? Ai, homem não tem frescura, né? Esse é homem Nutella. Só que, e isso é verdade, o Brasil está em número 1 em nível de ansiedade. E quando vai para a depressão, é número 1 também da América Latina. Não é o país do carnaval, do futebol, do oba-oba, da caipirinha. O que acontece que a nossa população está adoecendo? E essa escuta tem que ser diagnosticada o quanto antes. Perfeito, gente. Obrigada pela participação de vocês. Paula, aproveite sua filha ali nos bastidores, dá muito beijo, muito abraço nela, se inspira nela, tá bom? Toda vez que bater aquela crise, olha para ela, vê o sorrisinho da filha, né? Sim, isso com certeza. reenergiza a gente.